E aí, você gosta de Opala e de Caravan? Você também curte? Então, ó, dica pra vocês, fica até o final desse vídeo aqui, que eu já vou contar a história todinha dessa verdadeira lenda da nossa indústria automobilística. Espero que vocês gostem. E aí, já comprou todos os presentes de Natal para sua família, para os seus amigos? Então eu vou deixar uma dica aí pra vocês. Dá uma olhada aí embaixo na descrição desse vídeo, na palavra mais. Tem vários links, né? Nós somos, Opala na Vida é afiliado da Amazon. Então deixei vários links aí com sugestões de presentes em diversas categorias, tá? Tem brinquedo para as crianças, tem peças para carro, né, automotivo, tem beleza de luxo para as mulheres, utilidades domésticas, eletrônicos. Lembrando, pessoal, qualquer coisa que vocês comprarem através desses links que eu passei aí, vocês vão estar ajudando esse canal a crescer também, tá? Então, tá precisando, tá querendo comprar, coisa boa, preço bom, aproveita aí e dá essa moral pra gente, beleza? Vamos falar do surgimento do Opala. O Opala veio de uma junção, né, do Opel Rekord com o Chevrolet Impala, tá? Lembrando que a Opel é uma subsidiária da Chevrolet nos Estados Unidos. E aí a Chevrolet resolveu lançar esse carro no Brasil, unindo, né, essas duas marcas. Daí o nome Opala, né, que vem do Opel com o Impala, né? Também tem uma outra versão que diz que é por causa da pedra brasileira chamada Opala. Também pode ter a ver com isso, mas a princípio foi essa ideia, né? Os primeiros Opalas eram oferecidos somente na versão sedã, né, de 4 portas. A motorização 4 cilindros, 2.5, 153 polegadas cúbicas, e a versão 6 cilindros de 3.8 e 230 polegadas cúbicas, tá? Então a princípio era isso. O câmbio era manual na coluna, 3 marchas, o banco inteiriço, e já tinha, acho que, uma versão automática também com o câmbio na coluna, né? Em 1971 saiu a primeira versão do Opala SS, né, que muita gente se engana quando pensa que é derivado da Super Sport, e não é, né? Na verdade o SS quer dizer Separate Seats, né? Que era? Eram os bancos que deixaram de ser inteiriços na frente, passaram a ser separados, e o câmbio, que era na coluna, passou a ser central, né, na alavanca, um câmbio de 4 marchas, né? Outra mudança também em relação ao Opala Especial e ao Opala, o Gran Luxo, a versão SS contava com freios a disco na dianteira, né, diferente dos outros que os freios eram totalmente a tambor, né? Então foi uma pequena sacada da GM, já de olho na chegada aí dos Dodges, né? Principalmente o RT, que tinha uma vocação bem esportiva. Então eles já começaram a fazer umas mudanças estéticas no Opala SS, né? Outra coisa, o Opala SS teve uma alteração no motor. Ele passou a não mais ter a versão 3.8, e sim a cilindrada mudou para 4.1, né? E de 230 polegadas cúbicas passou a ter o famoso 250 polegadas cúbicas, tá? Teve uma alteração também no motor, no 4 cilindros, que passou, que antes era o 153 polegadas, e que passou a ser 151 polegadas, que apesar de ser um motor menor, conferia um desempenho melhor ao carro na versão 4 cilindros, tá? Os Opalas SS ainda, além dos freios a discos, tinham rodas especiais, né, que lembravam um pouco as rodas do Dodge, do Charger RT, eram bem parecidas, muda a furação e uns detalhezinhos, mas era muito parecida. E tinha se não me engano, acho que 2 frisos pretos na lateral, né? A padronagem dos bancos também era diferente. E foi o começo aí do surgimento do SS. O surgimento do primeiro coupé. Em 1971, já como
modelo 72, a GM lançou o Opala Coupé, né? De 3 portas, na verdade 2 portas e o porta-mala. Né? As versões anteriores todas eram sedãs. Né? Foi a primeira grande mudança da GM. E esse carro virou um ícone, né? Eu acho que quando você pensa num Opala hoje, você sempre vai pensar no Coupé, né? Ele fez uma história. E essa foi o início da história. Né? Além disso, além de sair o Coupé, toda a linha de Opalas deixaram de ser motor 3.8, 230 polegadas, e todos passaram a ser o 4.1, né? 250 polegadas cúbicas, tá? E na versão 4 cilindros, teve uma redução, né? Diferente da do 6, teve uma redução no tamanho do motor, né? O motor 153 polegadas cúbicas, 2.5, passou a ser 151 polegadas cúbicas, porém, o motor 151 tinha mais potência do que o 153, tá? Então a DGM matou o 153 e colocou o 151 em toda a sua toda a sua linha, né? Outra grande mudança que teve no Opala veio em 1975 com a chegada do Ford Maverick GT, né? Do Ford Maverick, que era o principal concorrente do Opala, na verdade, né? Quando a Ford lançou o GT, a GM precisava de um carro melhor, né? Para não perder essa fatia de mercado. Então eles fizeram uma grande mudança estética, né? Eles passaram trocaram toda a frente do carro, a grade, os faróis, né? A interna, né? A forração dos bancos ficou diferente, as lanternas traseiras, que as primeiras versões eram quadradinhas, né? E que logo depois dessa mudança, marcaram a chegada das 4 lanternas redondinhas, lembrando muito a traseira do Impala, né? Que no Impala tinham 3 lanternas redondinhas de cada lado, o Opala só tinham 2 de cada lado, né? Além disso, eles precisavam dar uma pimentada nesse carro, né? Daí veio a lenda, né? O 250S, né? Que foi uma grande sacada da GM. A princípio foi lançado só no Opala SS para poder concorrer, né? Tanto com o Dodge Charger RT, motor V8, quanto com o Ford Maverick GT também com motor V8. Né? Foi a primeira grande estilização do Opala, né? Quando já começou a mudar o facelift dele. Então é muito interessante essa fase, né? Essa transição aí de visual, né? Embora a carroceria se mantivesse na mesma linha, tanto a sedã quanto a coupé, vários detalhes aí foram trocados. Vamos lá, chegada da Caravan, também no ano de 75, junto com essas grandes mudanças, alterações no Opala, surgiu a primeira perua, né, também derivada do Opel Rekord alemão. Né? O Opel Rekord perua, a Wagon, era oferecida em 2 e 4 portas. Né? Aqui no Brasil, a gente oficialmente nunca teve a versão 4 portas da Caravan, sempre a 2 portas. Né? Ela veio para aumentar essa linha, né? Já que tinha o sedã, tinha o coupé e agora tinha a perua, 2 portas. Né? Outra coisa que mudou, pessoal, foi a nomenclatura da linha. Né? O Opala Especial passou a ser o Opala Standard e o Gran Luxo passou a ser o Comodoro. Né? Além do SS no Opala, a Caravan só em 78 que ganhou a versão SS. Então nessa época ela ainda não tinha essa nomenclatura de SS, né? Era só Standard e Comodoro. Outra grande mudança nessa linha 75 do Opala foi a abertura do capô. Essa acho que é a principal delas. Né? As primeiras versões o capô abria pela frente, né? E para evitar que o capô abrisse quando o carro estivesse andando em velocidades elevadas,
a GM inverteu esse capô, então ela passou a abrir ao contrário, né? E se manteve assim até o final da produção. Então foi, acho que a grande mudança mesmo, além, claro, farol, lanterna, o interior mudou muito também, padronagem de banco, cores e tal. Mas acho que a principal mudança foi a abertura do capô, né, que passou a ser invertida e não mais pela frente. Falar um pouquinho agora do monstro, do motor 250S, que é tão famoso até hoje, e que a GM lançou, né, em 75 para 76, né, trazendo uma versão mais apimentada do motor 250. Por que eles fizeram isso? Né? Na época, o Ford GT V8 e o Dodge Charger RT estavam ganhando muita ascensão no mercado, né? E a GM não podia perder a hegemonia aí, que teve durante muito tempo de ser o carro mais veloz do Brasil, de ser um carro grande, né? Se bem que tinha na época também o Ford Landau, mas era uma categoria acima, era um carro bem maior e não tinha essa vocação esportiva que o Opala tem, né? E aí eles resolveram, né? Pegaram esse motor, deram uma retrabalhada nele, colocaram um comando de válvulas um pouco mais bravo, né? Com os tuchos mecânicos, a carburação toda desenvolvida, né? Passou a usar carburador duplo e tal. E em 76 teve um comparativo, né? Que foi feito, se não me engano, na revista Quatro Rodas, justamente com os três esportivos, né? O Opala SS, o Charger RT e o Maverick GT, né? E surpreendentemente, apesar do Opala ter o menor motor, né? Motor 4.1 de 6 cilindros em linha, contra os motores, os 302 V8 do Maverick e o motor V8 do Dojão também, acho que era o 318 do Dojão, que é maior ainda. O Opala levou vantagem nesse teste aí por conta do peso, né? Os primeiros Opalas eram extremamente leves aí, né? Pesavam aproximadamente 1.100 quilos, coisas assim. Então, bem mais leve, tanto mais leve que o Maverick do que com o Dojão. E com esse motor 250S, que trazia aí na época, se não me engano, eram 171 cavalos, ele acabava tendo uma relação peso-potência melhor e em várias questões de desempenho no teste, o Opala levou vantagem, né? A velocidade final, se não me engano, foi maior, por volta, né? Tempo de volta também ele ganhou. Ele perdia um pouquinho para os V8 nas arrancadas e só, né? Então acabou sendo uma grande sacada da GM o lançamento desse motor, né? Esse motor que ficou em produção muito tempo, né? Começou em 76 e foi até 1988, quando ele foi extinto. Oficialmente parou de ser fabricado o motor 250S, né? Que era usado como opcional na linha Opala. Então até 88, de 76 a 88, o monstro deu o ar da graça aí nas nossas estradas. Vamos falar agora da outra grande reestilização que a General Motors fez, né? Que foi a chegada dos Opalas quadrados, né? Em 1980, a GM mudou novamente a linha, né? Mudanças grandes na dianteira, na traseira dos Opalas. Que era o farol redondo, grande, passou a ser o farol quadrado na frente, né? E os traseiros, os quatro redondinhos, deram lugar a farol inteiriço retangular, né? Além de padronagem de banco, né? Que também mudou. O painel ainda era o mesmo na primeira linha, na linha 80, por fora teve essa mudança, rodas mudaram e tal, mas o painel permanecia ainda o de 79, que eram aqueles dois relógios redondos, né? Isso foi alterado só no ano seguinte. Em 1980 também, além dessas mudanças, foi o último ano tanto do Opala quanto da Caravan SS, tá? A partir de 81 esses carros não existem mais. A gente sabe de um colecionador que tem um protótipo de um Opala SS 81, mas que é protótipo, ele nunca foi lançado, né? E ele tem na coleção esse Opala.
Então, mudou de novo com uma grande mudança, os para-choques foram alterados, a grade novamente foi alterada, faróis, rodas, a parte traseira todinha, lanterna, todo o tecido dos bancos, né? A única coisa que permaneceu igual ao 79 foi realmente o painel. Ainda nos anos 80, pessoal, teve mais uma mudança, que foi o lançamento do Opala Diplomata, né? Então o Opala passou a ser o Standard, o Commodoro e o Diplomata. E o SS, né, ainda existiu em 80, mas basicamente de 81 para cima ficaram essas versões: Standard, Commodoro e Diplomata. Entre 1981 até 1984, o Opala praticamente não mudou, tá? Mudaram só detalhes, né, de interior, mudanças de tecido, né, padronagem dos bancos, cores, mas basicamente o Opala permaneceu o mesmo, né, tanto na Standard quanto na Commodoro quanto na Diplomata. Não teve uma grande alteração por fora, né, no exterior. Mecânica era a mesma, né? 250 na 6 cilindros, 151 na 4 cilindros e o 250S opcionalmente oferecido para todas as versões. Mas basicamente foi um período bem morno, assim, de 81 a 84. Não teve muita mudança, né? Coisas bem pontuais, assim, pequenos detalhes, cores e tal, que marcaram, né, essa época aí. Bom, vamos falar agora do surgimento do tão polêmico Opala de óculos. O que foi esse Opala de óculos que todo mundo fala até hoje, né? Muito bem, em 85, a GM preparou mais uma mudança grande na linha Opala e Caravan, tá? Com várias alterações estéticas, internas, novas cores. Foi uma mudança de chave que a GM fez, tá? Né? A versão Commodoro e SL permanecia basicamente a mesma, os faróis quadrados, né? As grades mudaram, o para-choque mudou, os para-choques novos eram com polainas, não eram mais junto, né? Uma peça só, como eram nas versões até 84. Novas rodas, a parte de interior toda diferente, painel diferente. O painel tinha 3 mostradores que eram quadrados agora, né? Na versão Commodoro e Diplomata tinham contagiro, na versão SL não tinham. O volante foi alterado, padronagem dos bancos mudou bastante. Agora, a mudança principal veio no Diplomata. O Diplomata, sim, esse mudou radicalmente. Foi muito questionado e é até hoje. Muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Ao lado, a nova frente do Diplomata, ao lado do farol quadrado, que era o mesmo do Commodoro, ele ganhou um farol de milha na posição vertical, que era junto com o farol quadrado, tá? Por isso que ele começou a ser chamado de Opala de óculos, porque ele parecia, quando você olhava, com aquela moldurinha cromada, realmente parecia que ele estava de óculos, tá? Esse carro ganhou teve muita mudança, né? Para mim, a padronagem dos bancos desse carro é espetacular, é uma das mais legais que eu vi, né? É um veludo bem grosso, todo furadinho, é extremamente luxuoso o Diplomata 85, né? Ganharam também, chegaram as novas cores do Diplomata, que a gente chama de Sai Blusa, né? Que eram cores diferentes. Então você tinha a parte de cima do carro mais clara e a parte de baixo mais escura. E aí tinham várias variações dessa cor, né? Tinha aí o cinza chumbo com prata, tinha o azul escuro com azul claro, tinha o marrom com o dourado, o verde escuro com verde claro. Eram várias possibilidades aí que a GM lançou para esse carro, né? Curiosamente, os primeiros Diplomatas não saíam com roda de liga leve, as primeiras versões eram com calota, né? É estranho pensar que um carro que era topo de linha, né, o Opala mais caro da GM, ainda saía com calotas, né? Isso foi substituído para a linha 86, quando o Diplomata passou a usar as rodas que são queridíssimas até hoje, chamadas
ralinho, né? Segunda geração. A ralinho, primeira geração, era até 84. Em 85 passou a ser a ralinho segunda geração, que é o miolo dela tem uma calotinha, é o que difere da linha 84, da ralinho 84 de primeira geração, né? Então é um carro extremamente bonito, assim. Eu pessoalmente gosto desse carro. Tentei comprar um antes de comprar o meu Opala. Eu tentei comprar um diplomata de óculos, mas estava muito ruim, eu ia gastar muito dinheiro para reforma, né? E era 4 cilindros, então eu me desanimei. Mas é um carro muito bonito até hoje, eu gosto muito. A interna dele é extremamente luxuosa, então é um carro muito vistoso, né? Eu acho que a principal mudança realmente foi estética. A parte mecânica basicamente era a mesma, né? 4 cilindros com motor 1.5.1, 6 cilindros com motor 250 e oferecido como opcional para toda a linha Opala e Caravan a 250S, que é um desempenho sensacional, né? Motor mais potente da linha 250 da GM, né? Então acho que basicamente foi isso aí que aconteceu. Foi uma grande virada de chave, né? O Diplomata passou a ser cada vez mais luxuoso, cada vez mais vistoso. Então ficou muito bacana. Vamos lá, vamos falar agora do fim do Opala Coupé, tá? Em 1988 houve uma outra grande mudança em toda a linha Chevrolet, tá? Uma reestilização em toda a linha, né? E culminou também com o final da fabricação do Opala Coupé. Então o Opala Coupé saiu de linha oficialmente em 1988. Por quê? Na época, o pessoal estava preferindo os Opala sedãs, né? As viaturas eram 4 portas. O Opala sedã era usado como táxi especial, sempre na versão sedã, né? E por conta dessa queda na venda dos cupês, a GM resolveu tirar esse Opala Coupé de linha, tá? Então 88 foi o último ano desse carro, infelizmente, porque é um carro lendário até hoje. E culminou também com o final, a descontinuidade da fabricação da versão 250S, tá? Que até 88 era oferecida como opcional para toda a linha GM, tá? Além disso, teve outra mudança estética. A frente de toda a linha foi alterada, né? Os faróis não eram mais os quadrados, passaram a ser trapezoidais, né? Teve uma mudança na nomenclatura. O Opala Standard passou a se chamar SL. Então tinha a versão SL, a versão Commodore e a versão Diplomata, tá? Para a linha Opala e Caravan. E na versão Commodore, esses faróis trapezoidais tinham integrados o farol de milha, tá? Na versão SL não existia, se não me engano não tinha esse farol. Tinha o farol, tava lá, mas ele não funcionava, não era funcional, tá? Mudou mais uma vez a parte interna do carro toda a padronagem de bancos. O carro ganhou a grade diferente, para-choques diferentes, polainas diferentes. A placa, nas versões Commodore e Diplomata, que antes eram em cima, bem na frente ali da entrada do combustível, entre as duas lanternas, passou a ser embaixo do para-choque. A única versão que ficou ainda com essa placa em cima foi a versão SL. Então foi uma mudança cosmética muito grande aí, com cores, com padronagem de banco, rodas diferentes. Saiu uma outra roda antológica que o pessoal gosta até hoje, que é a famosa Serrinha, que saiu na versão Diplomata. A versão Commodore usava a roda ralinho, que era do Diplomata até 87. Então passou a ser de série no Commodore. O painel mudou na linha toda, né, mais uma vez, dividido em três no painel, 3 relógios, só que não era mais quadrado, passou a ser redondo. Outra grande mudança que teve foi a adoção do câmbio automático ZF moderno de 4 velocidades, que era super moderno na época, né? Mataram o automático de 3 marchas, passou a ser usada essa versão aí de 4 marchas, tá? E na Diplomata, a versão Diplomata, começou também, tem a coluna escamoteável, na coluna de volante você
tinha como regular e tal. Era um carro bem completo, né? Bem luxuoso, né? Que tinha essa proposta aí de luxo extremo, né? Esse ano já não tinham mais os Dodges, que já tinham morrido, né? Já não eram mais fabricados. Não tinham mais os Galaxies, né? Os Landaus, nem os Mavericks. Então a GM era o carro mais luxuoso e mais potente na época. Nessa época eram os Opalas, né? Aí ficou assim até os anos até 1990, né? Tiveram algumas mudanças entre 80 e além da linha do Coupé que saiu de linha em 88, em 89 e 90 tiveram poucas mudanças, né? Foi uma coisa mais estética, né? A linha 90 do meio do ano de 89, de 90 para trás, já foram eliminados ali alguns frisos que eram de série no 89, né? Mudança de antena de lugar, os bancos passaram a ter a versão em couro, que até 89 era só tecido, não tinha essa padronagem de couro, não era oferecido, né? Mas foram pequenas alterações, né? Uma outra grande mudança, ainda falando de motor, né? Além de não ter mais o 250S, o motor 250 de 6 cilindros, ele foi meio que estrangulado, né? Porque começou o Brasil estava passando por uma crise muito grande econômica, né? E então tinha que tentar de alguma maneira reduzir o consumo desses carros, né? Fazer um carro mais eficaz, né? Que andasse bem e gastasse menos, né? Então eles tiveram uma grande alteração aí. A GM passou a usar um carburador, o 3Z, que é um carburador bem mais moderno, a vácuo e tal, bem mais complexo do que os anteriores, para tentar fazer com que esse Opala gastasse cada vez menos, né? Então foi uma época que a potência dos carros começou a cair muito, né? O Opala eles meio que deram uma segurada na potência em prol de tentar manter o consumo razoável, né? Embora a gente saiba que em Opala 6 cilindros é um pouco difícil disso acontecer, mas foi uma tentativa aí válida na época. Vamos falar um pouco agora da última reestilização da linha e o final da linha Opala, tá? Em 1991, 90 já para a linha 91, teve outra grande mudança aí na parte estética dos Opalas, tá? Não só estética, mas principalmente estética. Os Opalas que usavam para-choques em lâmina, né? Foi tudo substituído por para-choques envolventes, os famosos borrachões, né? Então, assim como o Monza teve uma outra grande mudança quando passou da versão para a versão tubarão, né? Com os para-choques envolventes e tal, o Opala também ganhou essa reestilização, tá? Não existiam mais cromados, não tinha mais friso cromado nenhum no Opala, né? As rodas que sempre foram aro 14, ganharam uma versão aro 15, né? Então rodas novas. Tirando esses frisos, o Opala ficou com um visual mais limpo, né? E um pouco mais esportivo também. Teve uma pequena mudança na interna, né? Com uma padronagem diferente nos bancos. E em 91 ainda era usado o câmbio 4 marchas na versão mecânica, né? No Opala 250. No 4 cilindros, no 2.5 era a versão 5 marchas. Na linha 92 teve outra grande mudança mecânica, que foi a implantação do câmbio 5 marchas no Opala 6 cilindros também, tá? Por quê? Porque eles tinham que reduzir a emissão de poluentes, né? Na época começou toda essa coisa da emissão de poluente, de carros ecologicamente mais corretos, né? Então o Opala passou a usar catalisador, colocaram um câmbio de 5 marchas para ele ser mais, como é que eu vou dizer, eficiente na estrada, né? Gastasse menos combustível e poluísse menos o ar, né? E passou a usar também o freio a disco nas rodas traseiras. Antigamente era só, as versões anteriores era só na roda dianteira. Se não me engano, em 91 já começou essa mudança dos freios a disco na traseira, né?
E essa, basicamente foi isso, 91 para 92, mais o câmbio que veio diferente. Cores também, né, foram ficando cada vez mais sóbrias. Não tinham tantas opções de cores quanto nas linhas antes de 88, né? Tinha uma miríade de cores lá que de 88 para o final da linha foi ficando cada vez mais sóbria e menos opções de cores disponíveis, tá? Enfim, dia 16 de abril de 1992, uma data aí que nos deixa todos nós opaleiros muito tristes, né, que foi o último Opala produzido, saiu nesse dia, 16 de abril de 1992, marcando o final da produção do Opala, né, e da Caravan, né? A GM lançou uma série especial chamada Collectors, né? Foram aproximadamente 100 unidades, a GM separou 100 unidades do Diplomata, oferecendo essa versão Collectors para quem comprasse, que o nome já está dizendo, era para você comprar e guardar, né? Porque eram os últimos da linha, vamos dizer assim. Em relação ao Opala Diplomata normal, ele tinha as inscrições no volante, ao invés de Diplomata SE, vinha escrito Collectors, e do lado de fora estava escrito em dourado, né, o Diplomata SE e tal, né, e vinha um encarte com um livro, né, dizendo o número do carro, te parabenizando por você ter comprado esses últimos Opalas e tal. E curiosamente, né, há tempos atrás aí, apareceu um desses Opalas Collectors à venda, né, de um único dono, por módicos 500 mil reais, tá, pessoal? Então, olha o que ganhou de valor esses Opalas. Eu não sei, acredito que não tenham mais as 100 unidades que a GM produziu, né, porque algumas acabam se perdendo aí, ou por acidente, ou porque corroeu e a pessoa não quis arrumar e acabou indo para desmanche, né, ou foi roubado e desmontado. Então, infelizmente, acredito que não existam mais as 100 últimas unidades, né? E é isso, pessoal. Foi eu fiz um resumão aí, né, da história desse ícone da indústria brasileira, do Opala, né, que continua arrebatando o coração de fãs até hoje, né? Lembrando que em 79 o Opala foi usado, né, em corridas. Já vinha sendo usado, mas em 79 oficialmente a GM lançou uma categoria chamada Stock Car, que usavam os Opalas 6 cilindros como carro, né, como carro-chefe. É uma categoria que existe até hoje, obviamente não mais com Opalas, mas graças aos Opalas surgiu essa categoria. E agora, recentemente, alguns anos atrás, foi relançada essa categoria, né, em dois campeonatos diferentes, que é a Copa Opala 400 e a Old Stock Race, que usam também os Opalas 6 cilindros, tá? Então, para não deixar realmente esse mito morrer de jeito nenhum, eles continuam andando nos autódromos aí. É a categoria mais raiz do automobilismo brasileiro, sem dúvida. Os Opalas continuam basicamente iguais aos de 79, né? Motor carburado, câmbio em H, com embreagem, sem controle de tração, sem ABS, sem nada disso, né? Então é um carro bem bruto para se guiar. E é um show aí para todo mundo que gosta da marca. Aliás, agora no dia 23 de dezembro, 22 e 23, a gente vai ter a final da Old Stock Race com os Opalas no Autódromo de Interlagos, né, após uma grande pausa aí no autódromo. Então quero convidar todo mundo aí que for daqui de São Paulo e região para ir assistir, tá? O evento é totalmente gratuito a entrada, você só paga o estacionamento se você for de carro. Se você tem um Opala ou uma Caravan, é a metade do valor do estacionamento para você, tá? Porque tem um grande encontro lá de Opalas e Caravans, então bem interessante. E no dia 29 de dezembro a gente vai ter a final da Copa Opala 400 também no autódromo, também no mesmo molde, tá? Então para quem gosta da marca aí, são dois programas imperdíveis, beleza?
No mais, queria agradecer a audiência de todo mundo. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não esqueçam aí de deixar seu like, compartilhe, se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos.